Olá, tudo bem contigo? Eu sou o professor Augusto Melo e vamos começar a estudar a óptica geométrica. E o que vem a ser óptica geométrica? Vamos fazer aqui um experimento mental. Lembra da tua época de pré-escola, jardim da infância, maternal, primeira série, aula de desenho livre. Lembra o que você desenhava? Pensa um pouquinho. Sei. Então seria algo mais ou menos assim. Você colocava um solzinho amarelo, as nuvens você fazia azul porque o papel já era branco. Você nunca tinha visto, mas você sempre desenhava uma macieira, porque você tinha que colocar o vermelho, aí fazia a casinha, dependendo do seu talento artístico, você botava chaminé, umas aves voando e por aí vai. Ora, você já estava ali com a noção intuitiva de óptica geométrica. Você já estava dando a noção das cores. E as cores são exatamente a luz. Então, a óptica geométrica nada mais vai ser do que o estudo da luz. Na hora que nós vamos estudar a luz, a gente vai lembrar algumas características. E uma das características que a gente vai lembrar da luz é a ideia da formação de imagens de sombra e de penumbra. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. A sombra tá te seguindo? Filha, é normal, filha. É normal, olha a sombra da mamãe aqui. O sol que faz a sombra. Observa nesse vídeo que foi destacado bem a palavra sombra. Você tem aqui a formação da sombra da criança. E observa que junto com a criança eu consigo ter um triângulo. Muito bem. Uma das coisas, um dos elementos matemáticos que a gente vai usar nesse estudo da óptica vai ser exatamente um pouco de geometria plana e nós vamos fazer muito uso de triângulos para resolvermos as questões. Vamos seguir aqui um pouquinho em frente. E quando a gente está estudando a óptica, nós temos duas vertentes para a óptica. Nós temos a óptica física, que ela vai basear nos fenômenos que eu tenho da luz enquanto uma onda eletromagnética. Então eu vou estudar a interferência, eu vou estudar, por exemplo, a formação dessas cores que eu tenho, o porquê dessas cores que eu vou ter, por exemplo, numa bolha de sabão. E na óptica geométrica, que a gente vai começar a estudar agora, nós vamos ver a luz enquanto um raio luminoso. Então a gente vai estar estudando fenômenos como a propagação retilínea, como a reflexão, como a refração, a decomposição da luz através de um prisma. Então esses fenômenos é o que nós vamos começar a estudar agora. E a luz ela tem uma característica interessantíssima. Ela é uma onda eletromagnética, então ela é composta por dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. E a luz ela tem uma característica interessantíssima. Ela, no vácuo, apresenta velocidades de 300 milhões de metros por segundo, que é a maior velocidade que nós temos conhecida. Como a luz ela tem uma velocidade muito alta, isso aqui é uma constante, por isso que a gente chama de C, a luz ela percorre uma distância muito grande no vácuo. A distância que a luz percorre em um ano no vácuo, nós chamamos isso de ano-luz. Então, ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Observa que quando eu escrevo para você aqui ano-luz, ano é tempo. E luz refere-se à velocidade da luz. Tempo vezes velocidade é a distância.
Então, quando eu estou te dando numa unidade de comprimento, metro, quilômetro, unidade qualquer, eu estou falando para você da distância. Quando eu te der a quantidade em unidades de tempo, isso aqui vai ser o tempo, o número de anos. Então, se eu tiver uma estrela a 7 anos-luz, qual é o tempo que ela vai andar? 7 anos. Aí ela vai andar esse tempo com que velocidade? Com a velocidade da luz, que é a constante de 300 milhões de metros por segundo. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Só que um ano é o tempo e luz é a velocidade da luz. Velocidade vezes tempo me dá distância. Então, ano-luz é uma distância astronômica, a distância que a luz percorre em um ano. Quando nós temos a luz, ela tem o mesmo comportamento de outras ondas, como as ondas de comunicação, que a gente chama de ondas de rádio. Aí nessas ondas de rádio a gente tem celular, TV, micro-ondas. Depois nós temos o calor, que eu vou te chamar de infravermelho. Logo depois do calor, eu vou ter a ideia da luz visível. Aí a gente tem a radiação ultravioleta, o VA e o UVB, raio-X e raio gama. Quando a gente tem a luz branca normal, ela tem 7 cores principais: vermelho, laranja, amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Quando a gente representa a luz, a gente representa na forma de uma onda, de uma vibração. Então a luz vermelha é aquela onda maior, que eu vou te dizer que ela tem maior comprimento de onda e menor frequência. Já quando eu chego no violeta, ela está ficando menorzinha, olha. O comprimento de onda dela, a distância de um pico ao outro fica menor e ela aumenta a frequência de propagação. Quem primeiro estudou a luz foi o Newton. E a luz ela tem uma característica interessante. Enquanto a gente estiver na ausência de matéria, enquanto eu estiver no vácuo, por exemplo, eu vou ter uma velocidade constante, por isso que a gente chama essa velocidade de c, e esse c sempre é aquele 300 milhões de metros por segundo. Quando a gente passa para o meio material, essa velocidade é menor do que a velocidade da luz no vácuo. E aí, nos meios materiais, como por exemplo o vidro, a água, cada cor vai apresentar uma velocidade diferente. Então, o que é que vai acontecer aqui com a velocidade? A velocidade da vermelha vai ser a maior. E a velocidade da luz violeta vai ser a menor nos meios materiais. Quem primeiro descobriu a luz foi o Newton, um experimento clássico que ele colocou um prisma sobre uma resta de sol e conseguiu perceber as cores. Uma curiosidade aqui interessante. O Newton, a princípio, ele só descobriu 6 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, o azul e o violeta. Só que na época do Newton, ciência e religião eram muito interligados. Então, o que é que o Newton pensava? Olha, eram conhecidos na época 7 planetas. Criação bíblica do universo, 7 dias. Então, tudo que era associado a Deus, né, estava relacionado com o número 7. Então, 6 não seria um número muito legal. Então, foi o que o Newton fez. Ele inventou a 7ª cor, que é o anil. E vamos fazer aqui um teste rápido. Vamos fazer um experimento mental, um teste rápido. Tá? Pensa numa coisa vermelha. Beleza? Agora pense em algo verde. Show. Uma coisa amarela. Muito bem. Agora pense numa coisa anil. Pois é, né? Falhou. Porque não é a cor muito comum. Tanto que, como esse anil está entre o violeta e o azul, é comum muita gente ouvir a expressão azul anil, né? Como se o anil fosse uma espécie de azul. Então, o anil seria um intermediário entre essas duas cores. De tal modo que no espectro a gente considera tendo então essas 7 cores básicas. Agora, repara um detalhe. Quando eu te coloco as 7 cores principais, é o principal de cada um, mas perceba que eu tenho vários tons de vermelho, eu tenho vários tons de amarelo, vários tons de verde, e assim sucessivamente. Então a gente tem infinitas cores, 7 principais. E na óptica geométrica,
a gente vai associar a cor ao termo frequência. Então, quando eu falar para você em termos de cor, eu vou utilizar na maioria dos textos a expressão frequência. Então eu vou te dizer que eu tenho infinitas frequências, eu tenho infinitas cores, mas 7 delas são as cores principais, são as nossas cores básicas. Vamos um pouquinho mais adiante. Se eu tenho luz, eu preciso representar essa luz. Então a gente vai representar a luz por uma seta que sai da fonte e vai em direção ao ponto que ele vai atingir, e eu chamo isso aqui de raio de luz. Ao conjunto de raios de luz, eu vou te chamar de pincel ou feixe. A diferença é que o pincel ele é mais estreito e o feixe é mais largo. Mas, rigorosamente, as questões dos exercícios não cobram muita diferença entre os dois conceitos, não. Mas, sendo bem rigoroso, pincel é um conjunto mais estreito de raios e o feixe um conjunto mais largo de raios de luz. Quando nós temos esses conjuntos de raios de luz, eles têm um comportamento de se juntarem. Então, quando esses raios de luz se juntam no único ponto, eu vou te dizer que eu tenho um pincel ou um feixe convergente. Quando eles partem de um ponto e se espalham, eu vou te dizer que eu tenho esse feixe divergente. E quando eles vêm paralelos, eu falo para você que eu tenho feixes cilíndricos. E um detalhe, quando a fonte geradora da nossa luz está muito longe, a gente admite que só nos vai atingir esses pincéis paralelos, esses pincéis cilíndricos. Então, qualquer coisa que esteja no céu, sol, uma estrela, está tão distante da gente que nós vamos admitir que só raios paralelos chegam para nos atingir. Quando eu tenho esse exemplo aqui do meu pincel convergente, deixa eu te mostrar aqui um exemplo com uma lupa. Observe. Então, estou te mostrando aí um feixe convergente. Os raios de luz, eles se juntam, olha, ao ponto de eu conseguir gerar a queima desse papel. Então, os raios de luz se juntando no único ponto vão me dar um feixe convergente. E mais um detalhe. Eu consigo fazer esse feixe convergente também com uma garrafa com água. E aí vale um alerta. Nunca deixem uma garrafa com água ao sol exposto dentro de um veículo. Augusto, o que é que pode acontecer? Pode acontecer da tua garrafa se portar como um gerador de uma fonte convergente e os raios juntos podem gerar um incêndio. Sempre vai ter? Sempre não. Pode acontecer. Então, nunca deixem garrafas com água dentro de veículos. Isso poderá, em algum instante, gerar um incidente qualquer. Raios divergentes. Eu posso citar aqui como exemplo os faróis de um carro. Observa aqui que a gente está tendo esses raios de luz se espalhando. Então, esses são meus raios divergentes. Se nós observarmos um canhão de luz, perceba que o raio mantém sempre a mesma largura, ele nem se aproxima nem se afasta. Então, nesse caso, eu estou te dizendo que eu estou tendo pincéis cilíndricos. Se nós vamos ter luz, se nós vamos representar essa luz, nós precisamos de algumas fontes de luz, classificar essas fontes de luz. Então, nós vamos classificar essa fonte de luz quanto à origem e quanto à extensão. Quanto à origem, as minhas fontes elas podem ser do tipo primária ou secundária. As primárias são aquelas que possuem luz própria, como, por exemplo, o sol, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa. E de acordo com a temperatura que essa fonte tem, eu posso chamá-la de incandescente ou luminescente. Incandescente, eu posso dizer para você, por exemplo, o sol, a chama de uma vela. Luminescente, uma lâmpada de LED, uma lâmpada fluorescente. As lâmpadas ou fontes de luz luminescentes, elas ainda são subclassificadas em fluorescentes
LED ou fosforescentes. Quanto à extensão, a minha fonte ela pode ser de tamanho desprezível, pontiforme. Então, quando a gente olha aqui a análise um pouquinho do nome, ponte, eu estou te dizendo que eu tenho um ponto. Forme, forma. Então, elas têm a forma de um ponto. Ou a minha fonte de luz pode ser do tipo extensa. Vamos detalhar um pouquinho aqui cada uma dessas características. As fontes pontiformes, elas vão me dar só uma sombra bem definida. E as fontes extensas, elas podem gerar para mim sombra e uma região mal definida que eu chamo de penumbra. Como é que funciona basicamente essa classificação? Se eu tiver uma fonte primária, essa fonte primária eu vou chamar ela de corpo luminoso. É aquela que tem luz própria. Quando ela emitir a luz, ela pode emitir essa luz e atingir diretamente o olho do observador ou atingir um objeto qualquer que, por sua vez, reflete essa luz até o observador. Então, os corpos iluminados ou fontes secundárias, nós temos a visão deles indiretas. Então, meu corpo luminoso, ele é a nossa fonte chamada de primária, porque ela tem luz própria. Meu corpo iluminado é a fonte secundária, que nós enxergamos por reflexão através de uma fonte primária que gerou essa luz para ela. Um pouco mais adiante, vamos relembrar aqui com relação ao tamanho. Pontiforme, ela está tão longe que o tamanho fica desprezível. E a minha fonte extensa ela vai ter um tamanhozinho maior. Poxa, Augusto, o que é que vai acontecer aqui? Observa, por favor, que o meu objeto ele está muito próximo da fonte, de tal modo que eles estão basicamente com o mesmo tamanho. Então, eu vou dizer que, nesse caso, a minha fonte está extensa se comparada com o objeto. Perceba que eu tenho uma formação de uma sombra mal definida. Isso aqui eu vou te chamar de penumbra. Agora, se eu afastar esse meu objeto e deixar ele muito longe da fonte, agora esse objeto está a uma distância tal da fonte que essa fonte é considerada pontual, pontiforme, tamanho desprezível. E aí eu tenho uma formação de uma sombra bem definida. Com relação aos meios de propagação da luz, quando nós temos um meio que deixa a luz passar praticamente sem sofrer desvio, nós chamamos esse meio de transparente ou hialino. Porém, nós temos algumas fontes que deixam a luz passar de forma parcial. A luz passa sofrendo desvios que acabam descaracterizando a nitidez. Quando isso acontece, eu vou te dizer que eu tenho um meio translúcido, leitoso ou fosco. Caso o meio não deixe a luz passar, ele vai ser classificado como um meio opaco. Então, por exemplo, nós temos uma parede e tudo na física vai depender de um referencial. Se eu disser para você, a água se classifica em que meio? Depende da água e depende da quantidade. Se eu tenho pouca quantidade de água do mar, por exemplo, uma quantidade muito pequena da água do mar, ela vai deixar a luz passar tranquilamente, ela vai ser uma fonte transparente. Mas se eu já deixar uma quantidade um pouco maior, ela vai ser translúcida. E se eu pegar o mar ainda numa quantidade maior, eu já não vejo o fundo dele, ele já vai ser opaco. Então a classificação vai depender do meu referencial, depender das quantidades. E quando nós temos a luz, nós temos 3 princípios básicos. O princípio da independência, ele diz para mim o seguinte: se eu tiver uma certa fonte de luz acender, uma segunda fonte de luz também acender, ou as duas juntas, o que é que acontece com essa luz? Cada uma delas vai seguir a sua trajetória independentemente da presença da outra. Então, observe uma foto real que os canhões de luz se cruzam e cada um deles segue o seu caminho naturalmente. Então, a fonte de luz não interfere na propagação da outra. Professor, então aquele filme de guerras espaciais que tem lá o sabre de luz é tudo mentira? Sim, ficção de Hollywood.
Você jamais teria um raio de luz interceptando o outro. O segundo princípio que eu quero perceber da luz é o princípio da reversibilidade. Esse princípio ele diz para mim que não existe um caminho privilegiado para a luz. Olha só, se a luz está refletindo no passageiro A, indo até o espelho, chegando ao motorista B, a luz que vai sair de B vai ser refletida no espelho e chega até A, que agora vai ser observador desse motorista C. Então, não existe um referencial privilegiado. Se eu estou te vendo, você também está me vendo. O caminho que a luz faz na ida, também faz na volta. E o alvo mais importante do nosso estudo vai ser o princípio da propagação retilínea da luz. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz se desloca em linha reta. Observe na imagem que a luz entra pela claraboia, entra aqui pela janela e segue um padrão em linha reta. Quando nós temos esse princípio da propagação retilínea, nós vamos observar a figura geométrica de um triângulo na resolução das questões. Olha só, nós vamos considerar que uma fonte de tamanho desprezível, pontiforme, um objeto opaco, que não vai deixar a luz passar, e uma tela de projeção, a parede, que eu vou chamar de anteparo. Quando essa fonte iluminar esse objeto, não vai passar luz por dentro do objeto. Então eu vou ter a projeção de uma região bem definida. Essa região bem definida vai ser exatamente a minha sombra. Observa que a gente está tendo um primeiro triângulo até o meu objeto, e se eu pegar a figura inteira, eu tenho um triângulo maior. Então a gente sempre vai fazer aquela relação. A altura maior está para a altura menor, assim como base maior está para a base menor. Então sempre nós vamos fazer uma relação de semelhança de triângulos. Professor, e aí sempre eu vou ter esse formato de triângulo? Não, dependendo de como as fontes estão organizadas, eu vou ter um triângulo diferente. Mas o princípio sempre, se falar de sombra, se falar de altura, tu vai usar semelhança de triângulos. Professor, se o meu objeto ele for extenso, se o meu objeto for extenso, ele vai formar aquela região mal iluminada que nós chamamos de penumbra. Um outro detalhe bem importante da propagação retilínea são a formação dos eclipses. Eclipse é quando um astro fica ocultado pelo outro. Quando nós temos a Terra, o Sol e a Lua, eles não estão totalmente alinhados. A Lua está como se fosse um pouquinho saindo da tela do seu dispositivo. E aí a luz consegue passar e iluminar a Terra. Mas quando acontece da Lua ficar bem na frente da Terra, esse período aqui, quando isso acontecer, eu vou te dizer que nesse instante eu estou no período da Lua nova. Quando a Lua está aqui posicionada entre o Sol e a Terra, eu chamo de Lua nova. O observador que estiver nessa posição aqui, que olhar para cima, ele não vai ver nada. Por quê? Porque a Lua está bem na frente dele e ele não vai conseguir visualizar o Sol. Então, o observador que está nessa região aqui, que eu vou chamar de região 1, quando ele olhar para cima, ele não vai ver nada, vai estar tudo escuro. Um observador que esteja na parte de cima ou de baixo, na região 2, vai ver a Lua encobrindo parcialmente o Sol. Repare que se um observador estiver nessa posição aí, e ele olhar direto, ele vai conseguir ver o Sol, mas se ele olhar inclinado, a Lua está na frente. Então eu digo nesse caso que ele está vendo um eclipse parcial do Sol. Nesse caso, perceba que a distância entre a Terra e a Lua é de 363 mil quilômetros. Como a Lua ela gira em órbita elíptica, nós vamos ter algum instante em que essa Lua fica mais afastada da Terra, 406 mil quilômetros. Observa que no eclipse total, eu estou a 363 mil quilômetros da Terra. Quando eu estou tendo a Lua a 406 mil quilômetros da Terra, um observador que esteja nessa região 1,
ele vai observar o nosso eclipse anular. Por quê? Se ele olhar direto, ele não vai ver o Sol, porque a Lua está na frente, mas ele vai ver essa região parcialmente iluminada, que é a região de penumbra. Então ele irá ver um anel de luz ao redor da Lua. Quem está na nossa região 2 vai ver o nosso eclipse parcial. Professor, e se a gente tiver um observador qualquer nessa região 3, ele não irá ver o eclipse. Então o eclipse será invisível para ele. Vou fazer aqui um confronto dessas duas imagens juntas. Ó, eclipse anular. No eclipse anular eu tenho um anel de luz ao redor do Sol. Quem está na região de penumbra, qualquer que seja a região de penumbra, vai ver o eclipse parcial. Quem está na região 1 aqui, repito, anular, mas quem estiver na região 1, nessa outra parte, vai ver um eclipse total. E quem estiver na região de plena luz, não irá ver o eclipse. Professor, mas pode acontecer da Lua agora ser ocultada pela sombra da Terra? Pode. O eclipse que vai se ter nessa situação é o eclipse lunar. E esse eclipse lunar, ele vai ocorrer exatamente no período da Lua cheia. A região de sombra da Terra, essa região aqui onde a gente não consegue ver nada porque está totalmente escuro, ela vai receber o nome de umbra. Então, quando a Lua vai para a umbra, quando a Lua fica na sombra da Terra, quando seria Lua cheia, é noite na Terra, eu deveria olhar para o céu e ver a luz do Sol refletindo na Lua, vendo a Lua iluminada. Eu não vou vê-la, então, nesse caso, eu tenho um eclipse lunar. Quando eu vejo essa Lua parcialmente iluminada, eu vou ter o eclipse penumbral. Então, para a Lua, eu não tenho total nem parcial. Então, para a Lua, eu só vou ter o eclipse total e o eclipse penumbral. Uma curiosidade, durante o eclipse penumbral, pode ser que os raios vermelhos emanados pelo Sol acabem passando pela atmosfera terrestre e refletindo na Lua. É noite na Terra, os raios que chegam refletidos da Lua vêm para a Terra, mas a maior parte desses raios é vermelha. Então é o que eu chamo de lua de sangue. Fases da Lua, nós vamos ter para estudo vestibular, para estudo nas nossas questões, 4 fases principais. Então, observa aqui. Eu estou colocando a representação, a visualização da Lua. Eu vou ter a Terra. Essa parte que a gente está tendo de amarelo seria exatamente a luz solar. Desse lado eu estou tendo dia, desse outro lado eu estou tendo noite. Observa. Dia na Terra, a parte escura da Lua está voltada para mim, eu não consigo enxergar a Lua. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer para você que eu tenho a Lua nova. O período de Lua nova é o período onde poderá ocorrer o eclipse solar. Noite na Terra, a face iluminada da Lua está voltada para você. Nesse caso aqui, nós teremos a Lua cheia. Nesse período de Lua cheia, é quando poderá acontecer o eclipse lunar. No período de Lua nova, poderá haver o eclipse solar. Se a Lua estiver iluminada e a parte iluminada estiver no formato de um C,
a gente vai te falar que nós temos a Lua quarto crescente. Isso no hemisfério sul. Se for no hemisfério norte, ela vai ter o formato de um D. Se nós tivermos a Lua agora e a parte iluminada da Lua estiver no formato da letra D, aí a gente vai ter a Lua quarto minguante. Eu só preciso saber dessa nomenclatura, desses 4 nomes para a Lua. Então, recapitulando isso aqui num slidezinho mais organizado, eu teria essas 4 fases. Ó. Lua cheia, quarto crescente no formato do C, quarto minguante no formato do D e lua nova. Câmera escura de orifício. Ela é uma máquina fotográfica, é uma caixa, e você simplesmente vai trabalhar fazendo semelhança de triângulos. Observe, eu vou ter uma caixa, essa caixa é escura, com um pequeno furo na frente e um papel translúcido atrás. Eu vou ter um objeto, esse objeto vai emitir um raio de luz que vai entrar através desse orifício, eu vou emitir um segundo raio de luz também através do orifício, e para a luz entrar aqui, galerinha, a gente teve que fazer esses raios se cruzarem, porque esse furo é bem estreitinho. Como os raios se cruzaram, a minha imagem no fundo da câmera ela vai ser invertida. De onde nós temos o nosso objeto até a câmera, eu vou chamar isso de distância maior. E o comprimento da minha câmera, a profundidade da câmera, eu vou chamar de D. Perceba que eu estou tendo um primeiro triângulo e um segundo triângulo. Façamos uma semelhança de triângulo. Eu vou te dizer que, ó, vai estar para aí, assim como a distância maior está para a distância menor. Então, foi câmera escura de orifício, basta que a gente faça uma semelhança de triângulos ou uma regra de 3 simples. Algumas questões vão te pedir para você fazer uma relação de comparação de sombra. Então, observa que eu tenho aqui um poste e alguém aí que vai tirar uma selfie. Eu vou ter a luz solar passando pelo poste, passando pela pessoa. Eu vou ter um triângulo maior e eu terei um triângulo menor. Vou fazer uma semelhança de triângulos. A altura maior está para a altura menor, assim como base maior está para a base menor. Olha, não há necessidade de você memorizar a fórmula. É uma regra de 3, é uma proporção. As alturas estão proporcionais, assim como as bases também estão proporcionais. Situação 2. Agora o rapaz foi tirar selfie, mas chegou tão perto da árvore que a sombra da árvore vai atingir. Ele vai ficar na sombra da árvore. Perceba que eu vou ter aqui um triângulo maior com toda a árvore e um triângulo menor até onde está o observador. Mais uma vez, semelhança de triângulos para resolver a questão. Para a gente quase terminar essa parte, todas as vezes que eu tenho a luz, alguns comportamentos da luz me chamam a atenção, que eu vou chamar de fenômenos ópticos. Quando a luz bate numa superfície e volta, eu vou falar que eu tenho uma reflexão. Quando os raios voltam sem distorção, eu tenho uma reflexão regular ou especular. É o exemplo da minha imagem no espelho normal. Quando os raios saem distorcidos, eu vou te dizer que eu tenho essa reflexão difusa. Quando a luz atravessa o meio, já vou chamar de refração. Um vidro hialino, um vidro transparente, eu vou ter minha refração regular. Um vidro fosco, um vidro onde eu vou ter a distorção da luz acontecendo, eu vou ter minha refração difusa. As cores também são explicadas, as cores dos objetos são explicadas baseadas nos fenômenos ópticos. Para absorção, a gente fala que o preto ele absorve todas as cores, então a ausência de emissão de luz vai ser a absorção.
Agora, quando nós estamos trabalhando com luz, é interessante que a gente pense em duas coisas. O mecanismo de cores que a gente está acostumado, que a gente já aprendeu, que é o mecanismo de pintar as coisas, e o mecanismo da visão. O mecanismo das cores a gente chama de CMYK. Seria correspondente a quem? Ao azul, ao magenta, ao amarelo e o preto. Já o sistema de cores da visão, ele vai estar simplesmente com o R, vermelho, o azul e o verde. Nós só enxergamos essas três cores. A combinação dessas cores me dá os demais. De tal modo que cores juntas, na óptica, na luz, vão me dar o branco. Na pintura, no sistema CMYK, cores juntas me dará o preto. Dessa forma, a gente explica que quando um objeto ele é branco, ele reflete todas as cores. Quando o objeto é preto, ele absorve todas as cores. Quando o meu objeto é colorido, ele absorve determinadas cores e reflete a sua cor de origem. Basicamente, a gente fala que a cor de origem vai estar na mesma frequência de vibração do objeto. Ele vai começar a vibrar, balançar na mesma frequência e vai emitir essa luz de volta. Ele vai entrar em ressonância com a cor que lhe deu origem. Se eu tiver, então, um objeto iluminado por uma luz branca, ele vai refletir a própria cor dele, porque o branco é a composição de todas as cores. Porém, se eu trocar essa fonte aqui da luz branca, por exemplo, para uma luz azul, o objeto branco vai ficar azul, porque o branco reflete todas as cores. O azul vai continuar azul, porque ele tem um azul para refletir. Porém, o vermelho, o verde e o amarelo vão ficar preto. Por quê? Não há a onda para ele entrar em ressonância, vibrar e refletir de volta. Então a gente tem a sensação visual de que ele ficou preto. O objeto continua na cor normal dele, mas visualmente para mim, como ele só está absorvendo, eu o vejo preto. E essa mudança de coloração na luz diferenciada, em nenhum instante mexe na temperatura, tá? Então eu posso dizer para você, o objeto vermelho ficou preto, então vai esquentar mais. Não, porque se ele fosse esquentar, ele estava recebendo a luz com radiação do Sol, por exemplo, e ele teria todas as cores para refletir. Então não altera na temperatura, só na sensação visual de eu enxergar a cor. Todas as cores brancas, lembra que vai ser para a gente, todas as cores juntas, perdão, lembra para a gente que vai ser o branco. Do mesmo jeito que eu tenho a luz refletindo, eu também vou ter a luz refratada. Se eu tiver um material translúcido colorido, um filtro colorido, ele vai absorver as demais cores e só vai deixar a própria cor dele passar. Dá uma olhada rapidinha nesse vídeo que mostra isso. Nós temos aí uma fotografia em preto e branco. E agora a gente vai fazer uma adição de um filme, começar com o amarelo. Repara que a fotografia já ficou amarela. Vamos botar um magenta agora. Vamos colocar agora um filtro azul. E observa que a gente já conseguiu visualizar essa fotografia colorida. A gente botou as três cores principais, a gente já conseguiu ver essa fotografia colorida. Então, todas as vezes que nós tivermos filtros, os filtros barram ou deixam passar apenas a cor dele e barram as demais. E aí vem aquela situação clássica que a gente viu. E aí, qual é a cor real do vestido? Qual é a cor real do tênis? Resposta: é a cor que você está enxergando. A nossa percepção de cores ela é única. A maneira como eu vejo as cores não é a mesma maneira como tu vê. As duas fotografias elas foram editadas graficamente. Dependendo da sua percepção, você pode achar que os três vestidos estão da mesma cor, apenas com um mais escuro e um mais claro. A mesma coisa acontecendo com o tênis. Ou você pode estar enxergando três vestidos e dois tênis com cores totalmente diferentes. Observa pela mão da pessoa aqui no tênis, que você vai conseguir perceber que as cores da mão estão ligeiramente diferentes. Ó.
Observa que tem esse objeto aqui amarelo que aqui não aparece direito. Há um filtro colocado aqui para modificar a cor artificialmente. O nosso cérebro é tão legal que, dependendo da minha percepção, eu consigo olhar e remover mentalmente esse filtro. E aí eu passo a ver sempre as cores reais do objeto. Então, qual é a cor real? Aquela que você está vendo. Porque você pode ver a cor com o filtro ou sem o filtro. Isso é uma brincadeira que se faz para brincar com os nossos sentimentos. Aí, Augusto, tem alguma coisa a ver com o meu estado de humor? Se tiver tudo legal, eu vou ver rosa. Se eu tiver de mau humor, eu vou ver cinza. Não. Tem nada a ver com humor, não tem nada a ver com signo. É simplesmente percepção de células de cores que nós temos. Cada um de nós tem uma quantidade diferente de cores, né, de células para ver as cores, que são os cones, que nós temos os cones para ver o verde, o vermelho e o azul, e para ver a claridade, que são os bastonetes. Dependendo da quantidade de bastonetes, você consegue perceber aquelas duas imagens anteriores com as cores reais ou não. Então é muito único, depende da gente. Eu vou te pedir para fazermos aqui uma questão do Enem. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde, que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utilize o conhecimento das composições das cores luz primárias, vermelho, que é verde e azul, a secundária, que é o amarelo, que é a formação do vermelho mais o verde, o ciano, que é o verde mais azul, e o magenta, que é o vermelho mais azul. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores dos objetos? Olha, nós só não podemos utilizar filtro que tenha verde. Por que, Augusto? Se eu tiver um filtro que tenha verde, o filtro vai deixar o verde passar. Ele vai barrar as demais cores, mas esse filtro vai deixar com que eu tenha o verde passando. E aí eu não quero que o verde passe. Eu quero eliminar o verde, eu quero deixar de ver o verde. Então eu vou atrás de um filme que não tenha verde. Mas também não posso colocar um filme só de uma cor, porque aí eu não vou ter mais o meu objeto colorido. Eu vou ter só de uma única cor. Então, de antemão, verde já está eliminado, eu não posso nem pensar em colocar o verde, porque eu quero eliminar o verde, então meu filtro não pode ter verde. Ah, beleza, Augusto, vermelho. Não, porque vermelho é uma só cor. Aí ele está dizendo aqui para a gente no texto, né, que quando a gente tem o vermelho é uma cor primária. O vermelho, o verde e o azul vão ser cores primárias, cores únicas. Show, então vamos pensar no ciano. Tá, cara, se tu pega o ciano tem verde. Ó, então não rola não, porque o ciano tem verde na história. Então se tem verde, não interessa, porque eu estou querendo me livrar dessa cor verde. Perfeito, Augusto. Então o amarelo está de boa. Tá não, porque o amarelo também tem verde. Ó. Esse amarelo aqui não é puro, ele é secundário. Bom, Augusto, não é a A, não é a B, não é a C e não é a E, só pode ser a D. Beleza, olha que o magenta tem quem? Vermelho e azul. Tem duas cores, é policromática, então deixa a fotografia colorida, mas não tem o verde, então ele filtra a luz verde. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.